Olá, neste momento eu vou fazer uma breve análise do vídeo Divórcio e Novo Casamento nos Escritos de Ellen G. White, apresentado por C.S. do M.R. Estou preservando a identidade aqui da pessoa que apresentou esse vídeo e também a denominação da qual ele pertence, tá? Então ele faz um vídeo onde fala sobre divórcio e novo casamento. A princípio, ele faz isso nos escritos da irmã White, Então vamos ver qual é a conclusão dele. Inicialmente ele apresenta dois textos inspirados onde ele diz assim: há vezes, porém, em que devem ser declaradas coisas comuns, pensamentos comuns precisam ocupar a mente, cartas comuns precisam ser escritas e informações dadas, as quais passaram de um a outro dos obreiros. Tais palavras, tais informações não são dadas sob inspiração do Espírito de Deus, tá? Bom, com esse texto ele quer mostrar que há algumas cartas da irmã White que não foram dadas por inspiração do Espírito de Deus. Na sequência, ele cita esse texto: débil e trêmula, levantei-me às 3 horas da madrugada para escrever. Deus estava falando por intermédio da argila. Podem dizer que essa comunicação não passava de uma carta. Sim, foi uma carta, mas movida pelo Espírito de Deus, a fim de apresentar diante de vocês as coisas que me foram mostradas. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista expressando meras ideias minhas. Corresponde ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 67, parágrafo 2. Bom, com esses dois textos, fazendo a introdução do seu vídeo, o Cristiano, então, ele apresenta aqui que há cartas da irmã White, cartas comuns, que foram dadas não foram dadas sobre a inspiração especial do Espírito de Deus. É evidente que tem alguma carta, alguma correspondência que ela fazia pessoalmente, Eu concordo com esse pensamento dele, Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui é que há cartas inspiradas e há cartas não inspiradas. Cartas particulares, às vezes ela era obrigada a enviar uma carta para uma determinada pessoa, ela expressava as suas meras ideias, mas há cartas sim que são inspiradas pelo Espírito de Deus, Aí, o que nós podemos chegar à conclusão é o pensamento que diz o seguinte: é desalentador para mim que eles escolhem certas partes nos testemunhos que lhe agradam, a fim de usá-las para justificar seu próprio procedimento, dando a impressão que aceita essa parte como voz de Deus, e então, quando chega a outros testemunhos que repreendem sua conduta, quando são proferidas palavras que não coincidem com suas opiniões e critérios, eles desonram a obra de Deus, dizendo: isso nós não aceitamos, pois é apenas uma opinião da irmã White e não é melhor do que minha opinião ou de qualquer outra pessoa.
Esse texto encontra no Mensagens Escolhidas, volume 3, página 81, segundo e terceiro parágrafo. Tá? Então, veja só, o que acontece aqui e por que essa pessoa ele apresenta essas duas cartas para justificar a sua posição de que tem partes escritas nas cartas da irmã White que são inspiradas e há cartas que não são inspiradas. Isso para quê? Porque eles citam esse texto. Na verdade, eles citam aqui porque ele, mais à frente, ele vai argumentar que as cartas da irmã White com relação ao casamento, todas as cartas da irmã White que ela apresenta sobre o casamento, que ela não tem luz sobre o assunto. Então, por isso que ele faz essa introdução aqui com esses textos. Agora, o que nós vemos aqui é a irmã White dizendo: é desalentador para mim que eles escolhem certas partes nos testemunhos que lhe agradam a fim de usá-las e justificar seu procedimento, dando a impressão que aceita essa parte como voz de Deus. E então, quando chega outros testemunhos que repreendem sua conduta, quando são proferidas palavras que não coincidem com suas opiniões e critérios, ele desonra a obra de Deus, dizendo: isso nós não aceitamos, é apenas uma opinião da irmã White. Né? Então, é justamente isso que o autor do vídeo ele faz. Quando os testemunhos são apresentados, então o que acontece? Eles então escolhem aquilo que agrada para eles. Quando o testemunho é contrário aos critérios e às opiniões deles, então eles dizem assim: não, isso aqui nós não aceitamos, é apenas uma opinião da irmã White. É justamente isso que o apresentador faz no seu vídeo. Tá? E interessante que no que diz respeito à reforma de saúde, eles nunca rejeitam uma carta da irmã White. Tudo que eles acham da irmã White, eles usam, porque estaria de acordo com a opinião deles. Mas quando o assunto é divórcio, novo casamento, aí sim, ele diz assim: isso aqui nós não aceitamos, é apenas uma opinião da irmã White. Tá? É isso que eles colocam, né, como ponto de vista deles. Né? E disse o CS, né, nessa questão de casamento, novo casamento, divórcio, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Olha só, com relação a outros assuntos, tudo bem, eles concordam com a irmã White, inclusive usa texto de filho, de neto dela, de pioneiros que viveram no tempo da irmã White para defender as suas ideias, como é o caso 144.000 e outros assuntos. Eles usam qualquer autor para defender as suas ideias. Tá? Artigos de pastores, né? Carta de pastores, né? Eles usam para defender o seu ponto de vista, mas quando o assunto apertam eles saem do escrito da irmã White. E ele diz aqui, nessa questão de casamento, novo casamento, divórcio, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Agora, a minha pergunta para o CS é a seguinte: é só na questão de casamento, divórcio e novo casamento, que vocês têm a Bíblia como única regra de fé e prática? Só nessa questão? Deixa eu dizer para vocês. Tá aqui, olha. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como regra de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Então eu quero dizer para você, CS, que Deus ele tem um povo na terra que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Você quer fazer parte desse povo, cristiano? Um povo que mantém unicamente a Bíblia como regra de fé em todas as suas doutrinas?
Vocês é só a questão do casamento, que vocês usam como única regra de fé. Está lá, trecho da sua fala. Nessa questão de casamento, novo casamento, divórcio, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Imagine que a irmã White diz que Deus tem um povo que mantém a Bíblia só, como norma de todas as suas doutrinas e base de todas as suas reformas. Então eu quero dizer a você que você não faz parte desse povo, porque para defender as suas doutrinas, como por exemplo 144.000, para defender a doutrina da questão militar, a questão que entra o quarto anjo, vocês recorrem aos escritos da irmã White. Quando o assunto é reforma de saúde, vocês jogam a Bíblia de lado, nem sequer tocam na Bíblia. Certo? Ou eu estou dizendo errado? Quando o assunto é reforma de saúde, todos os membros do MR correm diretamente para os escritos da irmã White, como se a irmã White estivesse acima da Bíblia. Mas a Bíblia nos diz: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as suas doutrinas. Tem que ser todas as doutrinas, tem que ser baseada apenas na Bíblia, tá? A irmã White é justamente assim, uma compreensão mais ampla para a gente entender as verdades da Bíblia, mas eu não posso deixar a Bíblia de lado como fazem vocês, ok? Então, ela diz aqui com relação à reforma de saúde: desejamos apresentar a temperança e a reforma pró-saúde do ponto de vista bíblico e ser muito cautelosos para não ir a extremos em defender abruptamente a reforma pró-saúde. Cuidemos para não enxertar na reforma pró-saúde um falso rebento de acordo com nossas próprias ideias, entristecendo nela nossos próprios e fortes traços de caráter, fazendo deles a voz de Deus e condenando todos que não veem as coisas como nós vemos. Então, é justamente isso que faz os líderes do MR, né? A irmã White diz aqui, ó: desejamos apresentar a reforma pró-saúde do ponto de vista bíblico, não só a questão do casamento, porque Deus ele tem um povo na terra que mantém apenas a Bíblia como norma de todas as suas doutrinas. Aí, quando chega a questão da reforma pró-saúde, a irmã White ela adverte que nós devemos apresentar a temperança e a reforma de saúde do ponto de vista bíblico. E vocês correm então para os livros da irmã White. Esse tempo eu estava estudando com um membro do MR e eu comecei então a apresentar a reforma de saúde do ponto de vista bíblico. E ele então tentava fugir para os escritos da irmã White. Eu segurei ele, falei: não, volta aqui. Vamos estudar dentro da Bíblia. E aí ele se sentiu tão agoniado que ele não conseguiu provar biblicamente essa questão da reforma de saúde do ponto de vista bíblico, e ele já queria logo fugir para os escritos da irmã White. E aí, depois de apresentar todo o ponto de vista, e ele já estava agoniado, ele não aguentava mais de tanta pressão biblicamente, né, do ponto de vista bíblico. E aí o que acontece? Eu dei uma oportunidade para ele, fugiu para os escritos da irmã White, né? E é assim justamente o que as pessoas fazem, né? Mas nós devemos, como povo de Deus, todas as nossas doutrinas, todas as nossas reformas têm que ser baseadas no ponto de vista bíblico e não nos escritos da irmã White, tá? Principalmente quando a pessoa aceita certos pontos dos escritos da irmã White, diz aqui: isso aqui é inspirado, isso aqui não é, isso aqui eu aceito como doutrina, isso aqui eu não aceito, tá?
Então ela diz aqui, ó, cuidemos para não enxertar na reforma pró-saúde um falso rebento de acordo com nossas próprias ideias. É justamente isso que eles fazem. Entretecendo nela nossos próprios e fortes traços de caráter, fazendo dele a voz de Deus, né? Tem pessoas que pegam os testemunhos da irmã White, né? E fazem dos testemunhos a voz de Deus e condenando todos que não veem as coisas como nós vemos, né? Tem pessoas que fazem aí dos testemunhos como se fosse a voz de Deus, né? A irmã White, então, ela condena isso, que nós não podemos fazer dos testemunhos como se fosse a voz de Deus, tá? Então eles pegam a reforma de saúde, começam então a colocar as suas próprias ideias e faz dessas ideias a voz de Deus, e então começa a condenar as pessoas. Mas aí está errado, porque você deve também apresentar a reforma pró-saúde do ponto de vista bíblico, tá? Então, outra coisa que eu já até comentei sobre isso, reforma de saúde, quarto anjo, 144 mil, divórcio e novo casamento, tudo vocês terão que apresentar do ponto de vista bíblico, tá? Nada de usar os escritos da irmã White. Aqui, quanto à questão aos 144 mil, eles usam pastores que foram contemporâneos da irmã White. Tem lá um caso de uma pessoa que ele acompanhou a irmã White, ele viu uma entrevista e então ele copiou alguma coisa. Aí eles trazem tudo quanto é entulho que eles vão achando, eles vão então apresentando aqui, ó, quarto anjo, tá? 144 mil, reforma pró-saúde, eles trazem revista adventista, eles trazem tudo. Mas aí quando o assunto é divórcio e novo casamento, não. Eu só quero a Bíblia. Espera aí. Mas tudo bem, nós vamos então entrar. Eu concordo com esse texto aqui, ó. Mas Deus terá na terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só como norma de todas as suas doutrinas e base de todas as suas reformas. Pronto. Eu não vou precisar dos escritos da irmã White para mim estar defendendo as minhas doutrinas. Por quê? O mundo lá fora, para me apresentar as minhas doutrinas, eu tenho que apresentar a Bíblia. O mundo lá fora não conhece a irmã White, tá? Então, veja só, nós vamos pegar a questão do casamento do ponto de vista bíblico. Foi o que você disse aqui, a sua fala. Nessa questão de casamento, novo casamento e divórcio, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Devia ser todas as suas doutrinas. Mas como vocês não fazem parte desse povo que mantém unicamente a Bíblia como norma de todas as suas doutrinas e reforma, então vocês acabam usando aí outros assuntos, né, sem usar apenas a Bíblia. Mas nós vamos para a Bíblia, como você mesmo disse, tá certo? Então vamos lá ao primeiro caso. Diz aqui, olha, primeiro caso, divórcio e novo casamento. Vamos analisar primeiramente a situação. Um dos textos talvez muito usado pelos reformistas são dois, esse de Coríntios e também tem um de Lucas 16, 18. São os textos-chave que eles gostam da questão do casamento. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11 diz assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Pronto, quem está dizendo o texto? Que a mulher, ela não deve deixar o marido, tá? E nem tampouco o marido deve deixar a sua esposa. Está dizendo aqui, ó, todavia, aos casados
não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido e nem o marido se aparte da mulher. Tá? O que Deus juntou, não se separe o homem. Agora, ele diz aqui, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Supondo aqui nessa situação que há uma possibilidade aqui, por exemplo, de incompatibilidade de gênero, eles dois não deram certo. O problema entre eles dois aqui é que eles não se combinaram. Então a mulher foi e separou do marido. Então, agora, nem o José e nem a Maria, eles podem casar-se. Por quê? Porque entre eles foi uma incompatibilidade de gênero. O que eles devem fazer então? Eles devem se reconciliar primeiramente com Cristo, né? E então se unir novamente. Não pode haver separação em hipótese alguma, tá? Nesse caso aqui, olha, tá? Não teve nenhum motivo que justifica essa separação. Eles podem até separar, todavia que tem que ficar sem casar, tá? Os dois não podem se casar, ok? Isso aqui eu quero deixar bem claro para vocês. Se o motivo foi incompatibilidade de gênero, eles não gostam mais um do outro, né? E aí se separar, tá aqui, ó, se apartar, que fique sem casar. Essa é a saída, nenhum dos dois pode casar. Ou então que eles se reconciliem novamente e vão viver para sempre, tá? Porque o problema deles aqui foi simplesmente incompatibilidade de gênero, não teve nenhum outro problema. Aqui tem um outro texto, está em Coríntios 7,39, que diz assim: a mulher casada está ligada pela lei do marido todo o tempo que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, olha só, a mulher casada, ela está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Estão casados para sempre. Concordo. Não pode nem haver separação, porque às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu vou separar do meu esposo porque eu não suporto, não gosto mais dele. Mas a Bíblia nos diz que não pode haver essa separação aqui, olha, para que o diabo não vos tente. Tá? Eu conheço vários casos de pessoas, né, inclusive do MR, são pessoas que estão vivendo separadas. E o que diz a Bíblia? Que não pode haver essa separação aqui, olha. Mas a Bíblia também ela dá essa oportunidade, que se não der para ficar os dois juntos brigando dentro de casa, né, que se separe. Aí você pergunta, mas o MR tem briga entre casamentos? Né? Claro que tem, né? Mas esse movimento não é o amor fraternal de Filadélfia? Ué, por que tem briga entre casais? Vamos deixar quieto, né? Essa é uma questão bastante delicada. Então vamos deixar o casal aqui unidos, dois, né? Aqui até que a morte os separe. Não pode haver separação, beleza? Entendido isso, eu estou sendo assim bastante detalhista para ficar esse assunto claro, tá? Passando desse texto aqui, nós vamos para um outro texto que é o texto de Lucas 16:18, tá? Diz assim: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Bom, esse é o texto que os reformistas eles seguram. Esse é o único texto que eles veem na Bíblia, né, para segurar a questão do casamento. Esse texto aqui eu já expliquei. Casado, uma vez casado, não há motivo para separação. Por exemplo, eu sou casado, se eu separar da minha esposa, eu devo ficar sem casar. Se ela separar de mim também, ela deve ficar sem casar, ou então que a gente se reconcilie.
tá? Aqui Paulo ele está dizendo a questão de relação matrimonial entre os dois, tá? Entre marido e mulher. Pronto. Agora, eu aprendi que quando eu encontro um texto da Bíblia, que esse texto parece contradizer os demais, o que eu vou ter que fazer? Procurar outras versões da Bíblia para ver o que eu posso fazer. Diz aqui: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, ele está cometendo adultério. E aí ele diz o seguinte, ó, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Porém, esse texto eu vou lê-lo em outras versões para você ter uma compreensão mais clara desse texto, tá? Não estou desprezando o texto, tá? Eu estou dizendo que há outras versões da Bíblia que me dão uma compreensão mais clara desse assunto. Vamos lá? Olha só. O texto está dizendo o seguinte, eu vou fazer essa ilustração aqui para você entender o que está dizendo o texto. Se o José deixa a sua esposa e casa aqui com a Marta, ele está cometendo adultério. Pronto, é isso aqui, ó. Ele estava casado, José estava casado com a Maria. Aí o que acontece? José deixa a sua esposa e casa com a Marta. José está vivendo em adultério, tá? E agora, aqui na sequência, o mesmo acontece com Maria. Se Maria deixa seu esposo e casa com João, ela está cometendo adultério, tá? Entenda bem isso. Vamos voltar aqui, cada um no seu lugar, porque casamento é uma coisa séria, tá? Então, vamos analisar esses textos. Olha só, vocês sabem que a Igreja Católica ela é bem assim, rígida com relação ao casamento. Mas olha como ela traduz Lucas 16, 18. Ela vai nos dar uma compreensão mais clara. Diz assim: todo homem que se divorcia de sua mulher e casa com outra comete adultério, ponto e vírgula. O que está dizendo o texto? Que todo homem que divorcia da sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem se casa com mulher divorciada do seu marido comete adultério. Ou seja, a lei que vale para o homem chega, deixa a sua mulher e casa com outra, ele comete adultério. O mesmo acontece para a mulher. A Maria larga o José e casa com João. Ela está também cometendo adultério, tá? Isso é que está dizendo o texto. Então, volta novamente Maria para o seu primeiro esposo, tá? Então, veja só. A versão King James, atualizada de 1999, diz assim: quem se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério. Claro, eu deixar minha esposa e casar com outra, eu estou cometendo adultério. E diz assim: assim como o homem que se casa com uma mulher divorciada, a mulher divorciou do seu marido, tá? Estará igualmente adulterando, tá? Na Nova Versão Internacional, esse texto diz assim: quem se divorcia de sua mulher e casa com outra estará cometendo adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. Ela divorciou do marido e ela agora não pode se casar, tá? Quem casar com ela estaria cometendo adultério. Mas um texto que os integrantes do MR eles não gostam é justamente esse aqui, ó, Mateus 19, 9. Eu coloquei aqui várias versões para que vocês entendam melhor o texto. Mateus 19, 9
Na Almeida Revista e Atualizada de 1993, tem algo aqui interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou destacar ele aqui. Então, observe. Jesus diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Aí eles pegam justamente essa parte aqui, ó. E o que casar com a repudiada comete adultério. Perceba que esse trecho aqui, ó, ele está entre colchetes. Pegue essa versão aqui, ó, Almeida Revista Atualizada de 1993, e você vai ver que essa parte aqui, olha, está entre colchete. Ou seja, isso aqui o tradutor colocou entre colchete para indicar que esse texto não consta no original grego e que ele, em base da tradução que ele fez, o contexto que ele imaginou que esse texto deveria estar aí. Mas, na verdade, esse texto aqui, olha, essa parte não consta no original grego. Então, veja o que Jesus diz: eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. É o mesmo texto de Lucas, só que aqui Jesus ele coloca: eu vos digo, porém, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e ele casar com outra, comete adultério. Agora a minha pergunta é: e se ele repudiar sua mulher, sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e ele casar com outra, ele vai cometer adultério? Obviamente que não. Ele diz bem claro: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher... Vamos tirar essa parte aqui, ó. Vamos tirar essa parte aqui, vou destacar de outra cor. Pronto, vou colocar aqui. Vamos ler o texto sem essa expressão aqui. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Claro, foi o texto que nós vimos lá anteriormente. Qualquer que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. Certinho? Então, vamos lá. Agora, Jesus coloca aqui, ó, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. E a minha pergunta é: e se for no caso de relações sexuais ilícitas e ele casar com outra, ele comete adultério, sim ou não? Obviamente que não. Jesus é aqui, ó: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que Jesus pode dizer aqui, ó, parafraseando as palavras de Jesus: quem repudiar sua mulher, sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, não estaria cometendo adultério. É isso que o texto está dizendo. Agora, usando novamente a versão católica, diz assim, olha: eu, por isso, digo a vocês, quem se divorciar da sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. Tá vendo? Olha, esse texto aqui, ó, tá vendo essa parte que eu mostrei para vocês? Ela já não aparece aqui em Mateus 19:9, na versão católica, porque essa parte não existe no original grego, ok? Então, esse texto aqui, ó, é o mesmo, tá? E aqui eu preciso de explicar para você um detalhe também. Ele diz aqui, ó: eu, porém, vos digo, quem divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação. Tem algumas traduções que dizem assim, a não ser em caso de prostituição. Então, prostituição é comércio do sexo. Estaria limitando esse motivo para o divórcio e o novo casamento. Então, aqui eu concordo com essa versão Almeida atualizada,
que diz assim, ó, eu vos digo, porém, quem repudiar sua mulher, não sendo em caso de relações sexuais ilícitas, porque qualquer relação sexual ilícita é adultério. Por exemplo, uma mulher que está se prostituindo, ela está cometendo adultério, a mesma coisa. Só que eu uso a palavra prostituição para dizer que ela está comercializando o sexo. Mas é uma relação sexual ilícita, tá? Então, deixar isso bem claro, né, que algumas pessoas aí têm dificuldade para compreender esse assunto. Na versão King James, de 1999, o texto diz assim, eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por imoralidade sexual e casar com outro, estará cometendo adultério. Tá vendo? Olha, que o texto aqui, olha, esse finalzinho aqui, ó, não aparece nas outras versões, tá? Então o texto está dizendo aqui, ó, todo aquele que divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual e casar com outra, está cometendo adultério. Ou seja, se a pessoa divorciou da sua esposa, o motivo não foi por imoralidade sexual e ele casa com outra, está cometendo adultério. Agora a questão é, e se não for? E se for em caso de imoralidade sexual? Se for um caso de relações sexuais ilícitas, aí ele vai estar cometendo adultério? No meu ponto de vista, claro que não vai estar cometendo adultério. Eu vou apresentar um outro caso para vocês, uma situação bem delicada que a gente precisa levar em consideração. Mas eu vou ler antes essa versão na Bíblia Viva, que diz assim, e eu vos digo isso, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por causa de infidelidade e casar-se com outra, comete adultério. Claro, é o texto lá, semelhante ao texto de Lucas 16, 18. A Nova Versão Internacional diz assim, olha, eu lhes digo que todo aquele que divorciar a sua mulher, exceto por imoralidade sexual e casar com outra, estará cometendo adultério. Eu fiz questão de ler várias versões para quando você pegar uma tradução bíblica, eu já vi muito isso dentro do MR, muitas pessoas pegam uma única tradução da Bíblia e querem fazer com essa única tradução, ele quer fazer o seu ponto de vista. Tá? E não pode, a gente tem que analisar várias versões, né, para a gente chegar a uma conclusão. Eu não posso me apegar em um único texto. E aí o CS, ele diz assim, que a irmã White não tem luz sobre o assunto. Ele diz assim, que a irmã White não tinha luz sobre o assunto, sobre casamento. Então, que eles teriam que voltar para a Bíblia, deixar a irmã White de lado, porque a irmã White ela não tem assunto. Não tem luz sobre esse assunto. Mas olha o que diz a irmã White aqui. Tá? Eu não tenho necessidade de usar aqui a irmã White, eu estou defendendo o casamento aqui do ponto de vista bíblico. Agora eu vou citar esse texto aqui para refutar essa ideia de que a irmã White não tem luz sobre o casamento. Diz assim, tenho estado a considerar vosso caso em relação com ele e não tenho outro conselho senão que dei. Creio que não tendes razão moral para casar com ele. O que ela está dizendo? Que ele não tinha razão moral para casar com ele. Ué, então veja só. Ele não tem razão moral para vos desposar. Olha o que aconteceu. Ele abandonou sua esposa e depois de infligir grande provocação, abandonou aquela em quem votara diante de Deus de amar e tratar com carinho enquanto ambos vivessem. Tá? Antes mesmo de ela requerer o divórcio, quando ela era sua legítima esposa, ele a abandonou por 3 anos e depois a esqueceu e exprimiu-vos seu amor. O assunto foi tratado amplamente entre vós e um homem casado, enquanto ele estava legalmente ligado à mulher que desposara, que dele tivera 2 filhos. Não vejo
nenhuma partícula de condescendência na Escritura para qualquer de vós contrair casamento, se bem que a esposa dele estivesse divorciada. Olha só, esse homem, ele então abandonou a sua esposa e desprezou ela, tal, por 3 anos, ele abandonou completamente a sua esposa. E então, o que acontece? Esse homem agora, se não me falha a memória, ele morava na Inglaterra e ele veio para os Estados Unidos e queria casar com uma secretária da irmã White. E olha só o que diz a irmã White. Essa pessoa, ela diz, não vejo nenhuma partícula de condescendência na Escritura para qualquer de vós contrair casamento, se bem que a esposa dele já esteja divorciada. Ela divorciou dele, mas a irmã White está dizendo que ele não tinha direito de casar, porque ele provocou o divórcio. Ele abandonou a sua esposa e agora ele queria casar novamente. A irmã White diz, não vejo nada dentro da Bíblia que você pode casar novamente, porque você que foi então o culpado. Diz assim, pela provocação que ele fez, foi em grande parte seu próprio modo de agir que trouxe esse resultado. E não posso ver em aspecto mais favorável o ter ele o direito legal de ligar seus interesses com os vossos, ou de ligardes em vossos interesses com os seus. Surpreendo-me que houvesse por um momento de pensar em tal coisa, e por vossas ações com um homem casado que abandonou sua mulher e seus filhos em tais circunstâncias. Aconselho-vos a expor de vossos pensamentos e planos a esse respeito no ponto em que estão aos nossos irmãos de responsabilidade, para que eles recebais e os aconselhais, e deixai que eles mostrem pela lei de Deus o erro em que caíste. Haveis ambos violado a lei, não só em pensar que vos podia unir em casamento, deveis haver repelido o pensamento à sua primeira sugestão. Eu confesso que o MR vai aceitar essa carta. Por quê? Porque essa carta aqui está de acordo com a opinião que eles pensam. E também, eu também concordo com essa carta. A pessoa que provoca o divórcio, ele não tem o direito a um novo casamento. Ele abandonou a sua esposa, ela adquiriu o divórcio, ela casou com outra pessoa, mas por que ela o abandonou? Porque justamente ele provocou o divórcio. E então ele não tem direito de casar novamente. Agora eu pergunto ao pessoal do MR, a irmã White, ela tinha luz sobre o assunto? Essa carta da irmã White é válida ou não é válida? O que é que vocês acham? O que é que vocês me respondem? Tá? Porque o CS diz claramente que em matéria de casamento a irmã White não tem luz sobre o assunto. E aí, como se explica isso aqui? Agora, vamos lá para uma outra situação, um terceiro caso. Olha só, eu vou tentar parafrasear isso aqui. Mateus tem 20 anos e Marta tem 19. Olha só, Mateus, ele faz parte do MR, tem 20 anos, casou com Marta. Um ano depois, a Marta separa do Mateus e a junta com o Marcos. O Mateus está só com apenas 20 anos. Tá? A Marta o abandonou. Tá? Aí o que acontece?
ela não se deu bem com o Marcos, e ela então, o Lucas já estava aqui esperando alguém. Ela agora está com o Lucas. Tá o Mateus lá, coitado, sozinho. Esse Marcos aqui era uma pessoa qualquer lá do mundo que não, ou mesmo da igreja, né? Não tinha conhecimento de Deus, né? E o Mateus continua lá sozinho, coitado, tá? Aí ela está com Lucas, ficou com Lucas por 2, 3 anos, tá? E depois ela abandonou o Lucas e agora ela casou com o João. Pronto. Agora a pergunta é: Mateus, ele é culpado do erro de Marta? O que vocês pensam comigo? O Mateus agora, ele não se deu bem, ele era um menino muito direito, amoroso, né? Ele queria tudo ficar com a Marta, mas a Marta, não gostei dele e tal, por um motivo qualquer, pegou, abandonou, arrumou outro homem, tá? E agora a Marta está casada com o João, tá? Casada com o João. Então, o que acontece? O Mateus, ele é obrigado a ficar sozinho pelo resto da vida? Essa é a grande questão. Bom, a teoria do MR diz que sim, ele tem que ficar sozinho. Mas na prática, o que acontece? Quando acontece um caso desse aqui, duas coisas acontecem. Ou ele vai para a igreja adventista, ou então ele vai para o mundo e acaba arrumando outra pessoa. Então, na verdade, a doutrina do MR acaba, de certa forma, vamos dizer assim, sufocando o pobre coitado do Mateus aqui, olha. E o que a Bíblia diz numa situação dessa? Vamos lá. Olha só, Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, o que acontece? Aqui diz que a alma que pecar, essa morrerá, tá? O pai não levará a maldade do filho, nem o filho sobre o pai. E agora, e no caso do Mateus aqui? Mateus, ele não teve culpa, ele fez de tudo para viver com a Marta, mas a Marta o abandonou. E agora ele vai ficar sozinho pelo resto da vida? Um homem com apenas 20 anos de idade, que tem uma vida toda para frente. Imagine Mateus aqui, ele está vivendo uma situação onde ele foi traído pela esposa e agora o Mateus ele vai ficar sozinho pelo resto da vida? Que doutrina é essa? Agora a gente volta para Mateus 19:9. Qualquer que deixa sua mulher, né, a não ser em relação por causa de relações sexuais ilícitas, e casa com outra, comete adultério. Mas no caso do Mateus, não. O caso do Mateus, ele permaneceu fiel. E ele não vai ser culpado do pecado da Marta. Quer dizer, a Marta está vivendo aqui, já casou com 1, 2, 3, e agora está de boa aqui. E o pobre coitado do Mateus está vivendo sozinho, coitado, lá na sua casa, com a vida toda desorganizada. Quer dizer, ele não tem direito a um novo casamento? Imagine comigo. Pare e analise os textos, veja o contexto da Bíblia. Analise a situação, o que descreve os textos da Bíblia, e saiam dessa doutrina que não tem base dentro da Bíblia. A única coisa que eu digo a vocês, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Olha, o texto diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
Que fé? Nos últimos tempos, da fé adventista. Dando ouvido a doutrinas enganadoras e espíritos de demônios. Proibindo o casamento, no caso, o casamento de quem tem direito, e a abstinência dos manjares que Deus criou. Olha só. Então, se Deus regulamentou, por exemplo, o uso da carne, a igreja pode aconselhar, orientar, explicar que não faz bem, mas colocar isso, né, como doutrina dentro da igreja, não pode. Então, cuidado aí, vocês que andam proibindo o casamento e também proibindo a abstinência de certos alimentos. Esse texto pode aplicar a vocês. E analise bem o caso desse Mateus aqui. Existem muitos Mateus dentro do MR que estão aí numa vida sufocada, tá? E, a meu ver, o Mateus tem todo o direito de uma nova esposa, porque ele não tem culpa. Imagine se o Mateus aqui tem 18 anos, ele casou e no outro ano a mulher o abandonou e ele agora vai viver a vida inteira sozinho. É bom que vocês analisem os textos, analisem direitinho aquilo que está escrito. É claro que nós devemos ter bastante cuidado com relação a divórcio e novo casamento. É uma questão muito delicada, mas a gente tem que levar em consideração uma situação como essa. E eu digo para vocês, tem muitos Mateus aí que estão com medo de casar. E todos os Mateus por aí que ouvirem esse vídeo, eu aconselho vocês, casem-se novamente. É melhor casar do que abrasar. É melhor você estar casado do que você estar no mundo, né? Sair da igreja, tá? Um abraço a todos vocês, que esse vídeo possa esclarecer este assunto. O vídeo do Cristiano, do CS, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar o ponto de vista dele. Tudo que eu disse aqui, você pode então acompanhar no vídeo dele, que vai estar na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo vai estar o meu contato. Você que tem alguma dúvida com relação à questão do casamento, né, divórcio, novo casamento, pode entrar em contato comigo, que a gente então assim conversa sobre este assunto. Um abraço a todos e que Deus vos abençoe.